Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que mais uma vez nos encontramos no nosso canal do YouTube, Encontrando o Espiritismo. Canal que tem como único propósito o da divulgação e estudo da doutrina dos espíritos. Hoje daremos continuidade aos nossos estudos sobre a emancipação da alma. Antes, porém, gostaríamos de citar as palavras da Instrução dos Espíritos, contidas no capítulo 9, no item 7 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é A Paciência. Diz o texto: A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo os marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviada de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem o sei, compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e nas compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sedes, pois, pacientes, sedes cristãos. Essa palavra resume tudo. Palavras que foram transmitidas por um espírito que se denominou um espírito amigo, em Harvard, no ano de 1862. Muito bem. E gostaríamos também de proferir a poesia que tem como título Coração é terra que ninguém vê. Diz a poesia: quis ser um dia jardineiro de um coração. Sachei, mondei, nada colhi. Nasceram espinhos e nos espinhos me feri. Quis ser um dia jardineiro de um coração. Cavei, plantei, na terra ingrata nada criei. Coração é terra que ninguém vê, diz o ditado. Plantei e reguei, nada deu, não. Semeador da parábola, lancei a boa semente, a gestos largos. Aves do céu levaram, espinhos no chão cobriram, o resto se perdeu na terra dura da ingratidão. Terra de lajedo, de pedregulho, teu coração. Bati na porta de um coração, bati, bati, nada escutei. Casa vazia, porta fechada, foi o que encontrei. Palavras da poetisa Cora Coralina para a nossa reflexão. Muito bem. Com isto dito, entramos na nossa temática propriamente dita da noite de hoje, onde iremos abordar a continuação dos nossos estudos sobre a emancipação da alma, onde iremos tratar dos assuntos dupla vista, catalepsia e letargia,
sono e sonho, sonambulismo, telepatia, bicorporoidade e bilocação, mediunidade e êxtase. Naturalmente, por se tratarem de assuntos profundos, não conseguiremos abordá-lo em toda a sua extensão na noite de hoje, necessitando assim uma próxima apresentação, onde pretendemos concluir a temática dos assuntos aqui expostos. E nós abordaremos também fenômenos que resistam ocorridos a respeito da emancipação da alma em seres encarnados. Muito bem. Iniciamos então com a dupla vista, buscando o Livro dos Espíritos para nos ajudar no seu entendimento. O Livro dos Espíritos nos ajuda a entender que a dupla vista é o resultado da libertação do espírito sem que o corpo seja adormecido. Igualmente chamada de segunda vista, é o nome que se dá ao fenômeno que certas pessoas, em estado de vigília, percebem cenas e fatos que acontecem à distância ou na esfera espiritual. Efeito de emancipação da alma, que se manifesta no estado de vigília, faculdade de ver coisas como se estivessem presentes. Aqueles que dela a possuem não veem pelos olhos, mas pela alma. E é o Livro dos Espíritos a nos ajudar a compreender, a nos informar que, na verdade, diferentemente do que muitos acreditam ou acham, que a dupla vista é uma condição, como seu próprio nome sugere, de a criatura poder ver duas vezes coisas diferentes pelos mesmos olhos, e o que na verdade não ocorre, pois, segundo Kardec, essa informação nos é dada de que é pela alma que é visto as cenas observadas ou percebidas pelo ser. Certas pessoas a possuem sem perceber, pois parece-lhes um efeito comum e produz o que chamamos de visões. Ou seja, há pessoas que possuem e vivenciam e experimentam a dupla vista de uma forma tão corriqueira que não se dão conta e acham tão comum e denominam a esses fenômenos de visões. Ainda no Livro dos Espíritos, na questão 452, Kardec perguntou à espiritualidade se era exato que certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista. E respondeu a espiritualidade: a molesta, a proximidade do perigo, uma grande comoção podem desenvolvê-la. O corpo, às vezes, vem a achar-se num estado especial e faculta ao espírito ver o que não podeis ver com os olhos carnais. Ou seja, com essas palavras, a espiritualidade tenta nos dizer que, dependendo de um momento emocional vivido, de gravidade, de excepcionalidade, pode o homem, de acordo com o seu emocional, influenciar o corpo físico nas modificações do seu metabolismo e do seu funcionamento, poder, assim, desenvolver a dupla vista. E para nos ajudar a nos aprofundarmos no entendimento desse comentário, vamos buscar nas palavras do Espírito Miramês o seu comentário a respeito do Livro dos Espíritos, que nessa questão nos trouxe a seguinte observação: quando encarnado à beira da morte, esse espírito passa a ver alguma coisa do mundo espiritual, porque afrouxam-se os laços do espírito pelas circunstâncias por que ele passa. As emoções violentas correspondem a exercícios acentuados ao campo dos dons espirituais
esses se afloram, porém é indispensável que, se ele continuar aflorado, seu portador saiba aproveitar a oportunidade para o bem comum. Esses dons são mãos do Espírito, que podem passar a semear, e quem semeia deve colher o que plantou no campo imenso da vida do Espírito. Palavras de parte do comentário do irmão Miramês, que comentou essa questão do livro dos Espíritos para nosso entendimento. Observamos que Miramês nos ajuda a entender que é o Espírito que norteia tudo aquilo que o corpo físico venha a viver, através daquilo que sente no seu interior e que manifesta para o organismo físico. Ainda no Livro dos Espíritos, continua Allan Kardec questionando a espiritualidade a respeito da dupla vista. Na questão 453, perguntou da seguinte forma: as pessoas dotadas da dupla vista sempre têm consciência de que a possuem? E a espiritualidade respondeu: nem sempre. Consideram isso coisa perfeitamente natural. E muitos creem que, se cada um observasse o que se passa consigo, todos verificariam que são como eles. E aqui a espiritualidade nos diz claramente que a dupla vista é uma condição da criatura humana mais comum do que nós possamos imaginar, que é muitas das vezes a falta da observação de si próprio, que faz com que a criatura imagine ser uma coisa que não a possui. E o Espírito Miramês ratifica esse entendimento ao dizer: a dupla vista não é privilégio somente do espiritualista, nem do considerado médium espírita. É um dom que se manifesta nas pessoas que têm essa faculdade aflorada e que, por vezes, ignoram que a possuem, achando natural essa manifestação da sua sensibilidade. E Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 454, volta a questionar a espiritualidade da seguinte maneira: poder-se-ia atribuir a uma espécie de segunda vista a perspicácia de algumas pessoas que, sem nada apresentarem de extraordinário, apreciam as coisas com mais precisão que as outras? E a espiritualidade responde: é sempre a alma a irradiar mais livremente e a apreciar melhor do que sob o véu da matéria. Ou seja, é a espiritualidade nos informando mais uma vez que é sempre a atuação da alma a se independer, a se emancipar, ou em momentos de emancipação do corpo físico, a irradiar a sua condição daquilo que pode apreciar. E Miramês nos ajuda no aprofundamento desse entendimento com as palavras: os dons espirituais poder-se-iam desenvolver pela força da vontade, porque a vontade não deixa de ser faculdade do espírito em exercício para crescer e melhorar. Ela pode até nascer da vaidade, mas, como esta tem pouca duração, a vontade vai com o tempo se aperfeiçoando e tomando rumos diferentes, de modo a encontrar a realidade do espírito. Ou seja, Miramês nos dando notícia de que mesmo o homem, movido pela vaidade, pela condição de possuir aquilo que entende como uma condição diferenciada em relação aos outros homens, com o tempo, essa vaidade vai sendo trabalhada, pois esta tem duração curta e, normalmente, o homem vai adquirindo com a vida os valores que devem conduzi-lo aos verdadeiros valores do mundo espiritual. E na questão 454A,
Kardec perguntou à espiritualidade: pode essa faculdade, em alguns casos, dar a presciência das coisas? E respondeu os irmãos superiores: pode, também dá os pressentimentos, pois que muitos são os graus em que ela existe, sendo possível que num mesmo indivíduo exista em todos os graus ou em alguns somente. Ou seja, é a espiritualidade superior nos lembrando como que em todas as aptidões humanas, o homem carece de desenvolver a essas aptidões. E como nas outras, é a dupla vista. Uma que tem a necessidade do aprendizado, do desenvolvimento e da evolução com o aprendizado do ser. E Miramês amplia para nós esse entendimento ao dizer: a dupla visão pode nascer da disposição do espírito, porém, essa faculdade obedece a uma escala de qualidade. No primeiro degrau de sua escala, ela se apresenta prometendo uma visão clara, mas ainda vive na obscuridade e pode viver muito tempo envolvida no pressentimento. Pode a criatura pressentir a presença de certo espírito ao lado de certas pessoas e ser verdade que ali esteja. É por esse pressentimento que se abrem os canais, se prosseguir exercitando essa faculdade. Assim, são todas as faculdades, por exercício em todos os campos de ação. Elas são forças que crescem. Todavia, há muitas pessoas que nascem com a mediunidade aflorada. Ou seja, a dupla vista, como qualquer um outro atributo, no início parece ser algo maravilhoso, algo muito claro, algo muito definido. Entretanto, por estar no início, ainda permanece na obscuridade, e que será o exercício e a prática direcionada no bem, para que a criatura possa perceber e compreender o seu exercício. E lembra ainda que, como em outras condições mediúnicas, há criaturas que nascem com essa condição aflorada. E como bem, meus irmãos, na medida que avançamos no nosso estudo da emancipação da alma, vamos percebendo que pelas informações trazidas pela codificação espírita e pela espiritualidade amiga, vamos descobrindo que esta é uma condição mais natural da qual possamos imaginar, assim como é a condição mediúnica para o homem, uma realidade comum, muito diferente do que muitos pensam ser ainda uma coisa extraordinária. Muito bem. Assim, dando continuidade aos nossos estudos, passamos a falar sobre a letargia e a catalepsia. Letargia é um estado de inconsciência, onde a pessoa aparenta estar em sono profundo e perde totalmente a capacidade de responder aos estímulos externos. A letargia também pode ser considerada uma psicopatologia, onde o indivíduo apresenta períodos variados de total inconsciência. A catalepsia é uma condição, na grande maioria das vezes, transitória, onde se apresenta uma incapacidade total para mover os membros, a cabeça ou até falar. Em alguns casos, os eventos de catalepsia podem ser confundidos com a morte, pois a respiração também é afetada. Um episódio de catalepsia pode durar desde minutos a alguns dias, porém, habitualmente, dura entre 1 a 10 minutos, conhecida por alguns como sendo a paralisia do sono. São dois tipos de fenômenos de emancipação do espírito em relação ao seu corpo físico. Embora
ambos ocasionem a perda temporária da sensibilidade e do movimento, a diferença principal é que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral, dando ao corpo a aparência de morte, ao passo que, na catalepsia, esta suspensão é parcial, localizada em determinada região do corpo, mais ou menos extensa. A catalepsia é uma letargia parcial. Depende da região atingida. Possibilita a manifestação da inteligência, enquanto a letargia não, pois atinge todo o organismo físico. Portanto, podemos entender que a suspensão das forças vitais é geral, dando ao corpo a aparência de morte. E na catalepsia, essa suspensão é parcial, localizada em determinada região do corpo. Na questão 422 do Livro dos Espíritos, Kardec questionou da seguinte forma a espiritualidade. Os letárgicos e os catalépticos, em geral, veem e ouvem o que em derredor se diz e faz, sem que possam exprimir que estão vendo e ouvindo. É pelos olhos e pelos ouvidos que têm essas percepções? Ou seja, Kardec questiona a espiritualidade para saber se é pelos olhos e pelos ouvidos que os catalépticos e os letárgicos percebem o que lhes acontece ao seu derredor. E responde a espiritualidade: não, pelo espírito. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. Ou seja, a espiritualidade nos dá a informação clara e objetiva que não é pelos ouvidos nem pelos olhos que os catalépticos ou os letárgicos percebem o que lhe acontece ao seu redor, mas sim o espírito, que, emancipado parcialmente do corpo físico, percebe o que lhe acontece em sua volta. E Kardec voltou a questionar: por quê? E a espiritualidade respondeu: porque a isso se opõe o estado do corpo. E esse estado especial dos órgãos vos prova que no homem há alguma coisa mais do que o corpo, pois que então o corpo já não funciona e, no entanto, o espírito se mostra ativo. E na questão 423, Kardec nos traz a informação de que, na letargia, o corpo não está morto. Sua vitalidade está em estado latente e, enquanto o corpo vive, o espírito se acha ligado. Em se rompendo, entretanto, a ligação, por efeito da morte real, integral se torna a separação, e o espírito não volta à vida. É que não era a completa morte. Na questão 424 do Livro dos Espíritos, Kardec nos faz o seguinte comentário: a letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda não explicada. Diferem uma da outra pelo fato de que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, fica localizada, podendo afetar parte mais ou menos extensa do corpo, de modo a permitir a inteligência livre para se manifestar, o que a torna inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural. A catalepsia é, por vezes, espontânea, mas pode ser provocada e suprimida artificialmente pela ação magnética. É assim que muitos irmãos magnetizadores induzem a condição do sonambulismo, provocando
um estado cataléptico nos irmãos em que realizam esse fenômeno, permitindo assim os trabalhos de magnetismo que são feitos com eles ou através desses irmãos. Na obra Mediunidade, Encontro com Divaldo, Divaldo nos traz a informação que a catalepsia se manifesta como uma perturbação de natureza psicomotora, produzindo parada dos movimentos voluntários sem qualquer lesão física. A letargia é um estado de sono profundo, no qual as funções orgânicas se apresentam aparentemente interrompidas, entre elas as de respiração e circulação. Na obra Viver em Plenitude, Richard Simonetti nos traz a informação que letargia e a catalepsia não é sinônimo de morte. Todas as funções vitais permanecem ativas. O ritmo da vida é que se torna mais lento, como numa hibernação, emprestando-lhe a aparência de um cadáver. Por isso que muitos irmãos imaginam que o cataléptico ou letárgico simplesmente chegou ao desencarne ou à morte. E no passado era comum e frequente irmãos que eram enterrados vivos, que depois eram descobertos em posições diferentes da que foram colocadas no caixão, chegando-se à conclusão de que os irmãos foram enterrados vivos. Entrando no estudo do sono e dos sonhos, vamos ver que estes são momentos de emancipação da alma e buscamos inicialmente o Livro dos Espíritos para nos ajudar nesse entendimento. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 406, Kardec questionou a espiritualidade. Quando em sonho vemos pessoas vivas, muito nossas conhecidas, a praticarem atos que absolutamente não cogitam, não é isso por efeito da imaginação? E a espiritualidade respondeu, de que absolutamente não cogitam, dizes, que sabes a tal respeito? Ou seja, nesse início de resposta, a espiritualidade simplesmente nos traz a compreensão de que aquilo que nós imaginamos ser absoluto é, na verdade, apenas fruto das nossas imaginações pessoais limitadas às nossas condições de entendimento. E continua a resposta. Os espíritos dessas pessoas vêm visitar o teu, como o teu os vai visitar, sem que saibas sempre o em que eles pensam. Ademais, não é raro atribuir-lhes, de acordo com o que desejas, a pessoa que conheceis, o que se deu ou se está dando em outras existências. É a espiritualidade nos dizendo claramente que quando em sonho, durante o nosso sono, sequer imaginamos que porventura não nos acontece e por onde andamos em nossas realizações extracorpóreas. Na questão 401 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou à espiritualidade: durante o sono, a alma repousa com o corpo? E responde a espiritualidade: não, o espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os laços que o prendem ao corpo se afrouxam e, desde que o corpo dele não necessita, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Ou seja, é a espiritualidade nos dizendo muito objetivamente, não ficando nenhuma dúvida com relação a essa resposta, de que a emancipação do espírito durante a noite de sono, ela é mais real da qual nós possamos imaginar. E que, se afrouxando os laços que os prendem ao nosso corpo material,
ele percorre os espaços e entra em relação direta com outros espíritos. Na questão 402, Kardec voltou a questionar a espiritualidade. Como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? E a espiritualidade respondeu, em outras palavras, que é como se morrêssemos todos os dias. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Dormindo, ficamos no estado em que, de modo permanente, ficamos depois da morte. Ou seja, é a espiritualidade nos dizendo de forma muito objetiva que o estado do sono nada mais é um estado semelhante àquele que o homem experimenta quando desencarna, ou seja, a emancipação do espírito definitiva que ocorre parcialmente durante as noites de sono. O espírito desprendido do corpo durante o sono, do corpo físico, poderá estar em zonas espirituais mais elevadas ou inferiores, a depender do seu grau de evolução. O sono é a porta que Deus abriu para que possam ir ter com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a libertação final, que os restituirá ao meio que lhes é próprio. O sono, além de proporcionar a reparação das forças orgânicas, repara as forças morais. Ou seja, é a espiritualidade nos dizendo que o sono nada mais é do que como uma porta que Deus nos concedeu para que, enquanto na nossa jornada no corpo físico, no plano material, possamos relembrar, possamos reencontrar os irmãos que deixamos momentaneamente na espiritualidade. E nos ligaremos ou nos encontraremos com aqueles que a nós sejam afins. Ou seja, se as nossas atitudes, sentimentos, pensamentos e valores forem voltados para a espiritualidade superior, aos espíritos superiores iremos buscar. Se os nossos valores forem de condição inferior, aos nossos irmãos cuja inferioridade ainda se alimentam, a esses iremos nos encontrar. E que ainda o sono nos proporciona as reparações das forças orgânicas e das forças morais. Na questão 402, Kardec nos traz a informação de que, pelos sonhos, quando o corpo repousa, acredita-o, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e, algumas vezes, prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. Ou seja, Kardec, nessa questão, nos traz a informação de que, quando em sonho, a criatura encarnada, repousando o corpo, tem, na condição de espírito, as faculdades ampliadas, quando, diferentemente do estado de vigília, apenas alimenta modestamente os seus 5 sentidos. Ele pode lembrar-se do passado e pode também prever o futuro. Adquire maior potencialidade e pode-se aí comunicar com outros espíritos, tanto deste mundo como de outro. E continua a espiritualidade dizendo: tiveram sonos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo se desligam da matéria. Ou seja, nos momentos que sucedem o desencarne, alguns espíritos têm sonhos que podemos chamar de inteligentes. Esses espíritos, nos diz Kardec, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com estes viajam, ou seja, são levados para outras instâncias, conversam
e se instrui relativamente ao momento existencial. E também aí trabalham em obras que se lhes deparam concluídas, quando volvem morrendo na terra. Ou seja, realizam mesmo no momento do desencarne realizações para os que permanecem no plano material, acreditam apenas que cessou-se a vida. Na verdade, ele, o espírito em desencarne, conclui verdadeiras tarefas. E continua: ainda esta circunstância é de molde a nos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis. É a espiritualidade nos dizendo claramente que não devemos temer a morte, pois, na verdade, o desencarne nada mais é do que o despertar de um sono modesto que nos liga e nos prende a 5 sentidos somente, enquanto que, desencarnando, ampliamos as nossas consciências, as nossas percepções, as nossas possibilidades de vida e de realizações. E aí, após essa questão, Kardec faz o seguinte comentário: os sonhos são efeitos da emancipação da alma, que mais independentemente se torna pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí, uma espécie de clarividência indefinida, que se alonga até os mais afastados lugares e até mesmo a outros mundos. Daí também a lembrança, que traz à memória acontecimentos da precedente existência ou das existências anteriores. As singulares imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, e que formam esses conjuntos estranhos e confusos, que nenhum sentido ou ligação parece ter. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas que apresenta a recordação incompleta, que conservamos do que nos apareceu quando sonhávamos. É como se uma narração se truncasse, frases ou trechos ao acaso. Reunidos depois, os fragmentos restantes, nenhuma significação racional teriam. Ou seja, Allan Kardec, nesse comentário, esclarece um pouco para nós as palavras da espiritualidade, nos dizendo que o sonho nada mais é do que como uma interrupção da vida material, da vida física, e que, durante o sono, em aquilo que chamamos de sonho, o espírito, na verdade, vive valores, ideias, pensamentos, lugares bem distintos daqueles que habitualmente estamos habituados a conviver. E as lembranças desses sonhos nada mais são do que como uma narração truncada, onde se mistura valores e ideias, pensamentos e entendimentos da vida material com os da vida espiritual. Só que ao despertar, essas lembranças são transmitidas segundo os valores de percepção momentâneo, ou seja, os da vida material. Por isso, nem sempre compreendemos tudo o que os sonhos nos transmitem. Na questão 407, Kardec voltou a questionar a espiritualidade da seguinte forma: é necessário o sono completo para a emancipação do espírito? E a espiritualidade nos respondeu: não basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Ou seja, a espiritualidade nos esclarece objetivamente que necessariamente basta um torpor para que o espírito inicie a sua libertação dos valores materiais e que se aproveita, ou seja, utiliza-se de cada instante dessa trégua que o corpo
podemos entender assim, nos concede. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se despreende, ou seja, quando em transe, seja de que nível for, em transe mental, o espírito começa a ampliar as suas percepções, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. E assim que a sonolência ou o simples torpor dos sentidos apresenta frequentemente as mesmas imagens do sonho. É assim que a sonolência ou o simples torpor dos sentidos apresenta frequentemente as imagens do sonho. Ou seja, na medida que o corpo manifesta a sua vitalidade em força, em resistência perante a matéria, esse se distancia, na verdade, das percepções espirituais, voltando os seus sentidos, principalmente e essencialmente, para a materialidade. E que nos esclarece a espiritualidade que ao simples torpor, a simples falta de percepção, de ligação ao mundo espiritual, tem o espírito a lembrança da condição existencial voltada para a materialidade. Na questão 412, Kardec perguntou da seguinte forma: pode a atividade do espírito durante o repouso ou sono corporal fatigar o corpo? E a espiritualidade não respondeu. Pode, pois que o espírito se acha preso ao corpo, qual balão cativo ao poste, assim como as sacudiduras do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo. Ou seja, a espiritualidade compara da ligação do espírito ao corpo, qual balão que preso por uma linha ao sabor do vento pode sacudir ao poste ou à condição que o prende, e assim provocar algum abalo, pode provocar até mesmo dano a esse poste ou a esse instrumento que o prende. O espírito, por sua vez, ligado ao corpo, dependendo das condições em que experimente em espírito, pode provocar tal ou qual consequência ao corpo físico. No livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, ele nos traz sobre sono e sonhos a seguinte informação: os sonhos são as experiências vividas pelo espírito num sono, variam conforme a evolução espiritual. Martins Peralva amplia um pouco as informações que temos sobre o sono e os sonhos, nos dizendo: os sonhos são as experiências vividas pelo espírito no sono, variam segundo a evolução espiritual, ou seja, segundo a condição de percepção de vida, de evolução da criatura, os sonos representarão as experiências vividas durante o sono, que vão variar segundo a condição evolutiva do ser. E divide os sonhos basicamente em sonhos comuns, que são aqueles de repercussão de nossas disposições físicas ou psicológicas. O espírito é envolvido na onda de pensamento que lhes são próprios, como a dos outros. Ou seja, os sonhos comuns, que são aqueles que frequentemente nos lembramos, são aqueles consequentes das nossas percepções imediatas, das ideias e dos valores, das condições psicológicas que nos encontramos em nosso dia a dia, tanto nossa como com aqueles que nós vivemos. Martins Peralva nos fala também dos sonhos reflexivos, que são a exteriorização de impulsos e imagens arquivados no cérebro. Ou seja, nos sonhos reflexivos, nós exteriorizamos as informações que estão armazenadas no nosso subconsciente. A modificação vibratória, diz ele, resultante do desprendimento pelo sono,
faz o espírito entrar em relação com fatos, imagens e acontecimentos remotos, desde desta e de outras vidas. Ou seja, nesse sonho, temos as lembranças daquilo que vivemos em outras vidas passadas. Não só com fatos, mas com imagens e paisagens, como também acontecimentos remotos, tanto desta vida, de um passado recente, como também de um passado antigo, qual seja o de outras vidas. E Martins Peralva também nos fala dos sonhos espíritas, que são a atividade real e efetiva do espírito durante o sono. Ou seja, nesses sonhos, a lembrança destes são nada mais, nada menos do que a lembrança da atividade que realizou o espírito durante o sono. E nos diz, situamos aqueles em que o espírito se encontra fora do corpo, com parentes, amigos, instrutores, inimigos, etc. Ou seja, nos sonhos espíritas são a vida experimentada e existenciada pelo próprio espírito desdobrado do corpo, nos dando assim a informação de que a criatura encarnada pode desdobrar-se e viver, existenciar, experimentar situações em espírito, consciente ou inconscientemente, nas suas relações no mundo espiritual, enquanto espírito desdobrado do corpo. Na obra Missionários da Luz, André Luiz, através de Chico Xavier, nos traz: o despreendimento durante o sono não somente nos conduz aos locais de nossos interesses no convívio de espíritos afins, mas também à tarefa de estudo e esclarecimento. Ele nos fala de um centro de estudos para encarnados com um número superior a 300 pessoas. Ou seja, nesse ponto do livro, André Luiz nos historia um determinado momento em que observava-se a condição de irmãos nossos encarnados como que matriculados em um curso durante o sono, deveriam ir para esses centros realizar aprendizados. E nos conta André Luiz, é lastimável, valendo-se de uma pausa mais longa, que todos os membros não possam frequentar em massa as instruções dessa natureza. Seria de extraordinária significação o ato de se congregarem mais de 300 pessoas para os mesmos fins santificantes, recebendo, em conjunto, sublime bênçãos de iluminação. Sem dúvida, redarguiu o orientador no otimismo de sempre. No entanto, não podemos violentar ninguém. Toda elevação representa uma subida e toda subida pede esforço de ascensão. Se nossos amigos não se aproveitam de força que lhes é peculiar, se menosprezam os seus próprios direitos divinos, por olvidarem e por vezes detestarem os sagrados deveres que o Pai lhes confiou, como operar por eles se constitui lei primordial da vida a realização divina e eterna para cada um de nós. Ou seja, André Luiz, nesse ponto do livro, faz referência a irmãos que deveriam, durante o sono em desdobramento, visitar a determinado plano astral, a determinado local na espiritualidade, onde seriam orientados, onde seriam informados, onde receberiam instruções sobre a sua própria evolução e possibilidades de realizações enquanto encarnados. Porém, muitos de nós, quando encarnados, nos ligamos ferronhamente
aos valores da matéria e, muitas das vezes, nos rebelamos aos valores divinos, os quais nos deveriam voltar para as nossas realizações enquanto encarnados, por estarem apenas se dedicando à vida material, esquecendo a verdadeira origem do ser, que é o mundo espiritual, e que com eles, naqueles momentos de estudo, poderiam maximizar o momento da evolução que cada um, e exclusivamente cada um, pode e deve realizar, segundo a lei divina. No capítulo 38 da obra Os Mensageiros, André Luiz nos faz um relato muito parecido, muito semelhante ao observado na obra anterior, quando nos conta: numerosos irmãos, explicou o orientador espiritual, encontra-se neste pouso de trabalho espiritual na esfera a que os encarnados chamariam sonho. Não é fácil transmitir mensagens de teor instrutivo nesta tarefa, utilizando lugares comuns, contaminados de matéria mental menos digna. Nas oficinas edificantes, porém, onde conseguimos acumular maiores quantidades de forças positivas da espiritualidade superior, é possível prestar grandes benefícios aos que se encontram encarnados no planeta. Reconhecia, entretanto, que a maior parte não entendia com precisão o que lhes desejava dizer. Muitos pareciam doentes, incompreensíveis, sorriam infantilmente, revelando boa vontade na recepção dos conselhos, mas grande incapacidade de retenção. Os espíritos encarnados, disse, tão logo se realize a consolidação dos laços físicos, voltam submetidos a imperiosas leis dominantes na crosta. Entre eles e nós existe um espesso véu, é a muralha das vibrações. Sem a obliteração temporária da memória, não se renovaria a oportunidade, se o nosso campo lhes fora francamente aberto. Olvidariam as obrigações imediatas, estimariam o parasitismo, prejudicando a própria evolução. Eis porque, raramente, estão lúcidos ao nosso lado. Na maioria dos casos, junto de nós, permanecem vacilantes, enfraquecidos. Ou seja, os espíritos encarnados que dali participavam dos estudos, quando despertavam no corpo físico, ou seja, despertavam do sono, estavam submetidos às leis da vida material que dominam a crosta terrestre. Ou seja, é o instrutor espiritual nos dando notícia que, mesmo para os irmãos que ali chegavam ou conseguiam se desligar momentaneamente dos valores ou da condição material e chegavam para receber as orientações espirituais sobre a vida eterna, esses muitos, devido aos valores mentais alimentados enquanto no corpo de carne, não tinham condições ou, muito parcamente, retinham as informações que lhes eram transmitidas e, como que alienados, apenas concordavam com aquilo que de informação recebiam. Entendo eu que essas últimas passagens servem, no mínimo, de alerta para nós que desejamos nos enfileirar aos trabalhos do Cristo, quer seja nos atendimentos ao próximo nas casas espíritas, quer seja nas tarefas mediúnicas, para que nós não nos dediquemos
aos centros espíritas como simples oportunidades de encontro social, e sim uma grande oportunidade de servir de instrumento de amor, em nome do Cristo, a ajudar e a socorrer, a aprender e a se esclarecer na evolução do seu desenvolvimento espiritual. E para concluirmos a nossa fala da noite de hoje, gostaríamos de citar as palavras contidas no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 38, que tem como título A Hora de Dormir. Nos diz a espiritualidade: o sono tem por fim dar repouso ao corpo. O espírito, porém, não precisa de repousar. Enquanto os sentidos físicos se acham entorpecidos, a alma se desprende, em parte, da matéria e entra no gozo das faculdades do espírito. O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e também para a das forças morais. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu por efeito da atividade da vigília, o espírito vai retemperar-se entre os outros espíritos. Aure no que vê, no que ouve e nos conselhos que lhe dão, ideias que, ao despertar, lhe surgem em estado de intuição. É a volta temporária do exilado à sua verdadeira pátria. É o prisioneiro restituído por momentos à liberdade, como se dá com o presidiário perverso. Acontece que nem sempre o espírito aproveita dessa hora de liberdade para seu adiantamento. Se conserva instintos maus, em vez de procurar a companhia de espíritos bons, busca a de seus iguais e vai visitar os lugares onde possa dar livre curso aos seus pendores. Eleve, pois, aquele que se ache compenetrado desta verdade, o seu pensamento a Deus, quando sinta aproximar-se o sono, e peça o conselho dos bons espíritos e de todos cuja memória lhe seja cara, a fim de que venha juntar-se-lhe nos curtos instantes de liberdade que lhes são concedidos e, ao despertar, se sentir-se mais forte contra o mal, mais corajoso diante da adversidade. E assim concluímos a nossa apresentação da noite de hoje a respeito da emancipação da alma. No próximo vídeo, daremos continuidade à nossa temática, abordando inicialmente o sonambulismo. Queremos agradecer a todos a bênção da oportunidade que nos foi dada de sermos ouvidos e que a nossa fala possa ter sido útil o entendimento de tão precioso e valiosa compreensão que é a emancipação da alma. Agradecemos a Jesus e rogamos ao alto que dentro em breve possamos estarmos aqui juntos no nosso canal Encontrando o Espiritismo. Muita paz para todos.